Olá, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Plataforma Moretti. No canal são apresentados assuntos referentes à engenharia agrícola. Meu nome é Ana Flávia Borato e hoje eu trago para vocês um vídeo sobre a importância e organização de séries temporais de dados meteorológicos e hidrológicos. Os tópicos que eu vou abordar na minha apresentação são: no tópico 1, uma introdução; no tópico 2, a importância das séries temporais de dados meteorológicos e hidrológicos a partir de aplicações; no tópico 3, a organização de séries temporais, alguns passos pelo qual elas são realizadas. No tópico 4, eu vou citar um exemplo de estudo que eu encontrei. No tópico 5, uma conclusão. E no tópico 6, as referências que eu utilizei para a produção do meu vídeo. Bom, essa apresentação, ela oferece uma visão geral da importância e da organização de séries temporais de dados meteorológicos e hidrológicos, destacando sua aplicação em diversas áreas e a necessidade de uma abordagem estruturada para coleta, armazenamento e análise desses dados. O uso dos dados hidrológicos e meteorológicos é essencial para o planejamento e gerenciamento dos recursos hídricos. A partir desses dados, geralmente organizados em séries temporais, pode-se realizar a estimação de índices e, posteriormente, de indicadores de tendências, nos quais os gestores poderão se basear para definir melhor a tomada de decisão. A legislação brasileira, ela reconhece a importância do monitoramento de dados, incluindo como instrumento da Política Nacional de Recursos Hídricos o Sistema de Informações de Recursos Hídricos, segundo a Lei Federal 9.433 de 97. A Agência Nacional das Águas, com a sigla ANA, fornece os dados de séries históricas de diversas estações espalhadas pelas bacias do Brasil em um site próprio, que é denominado Sistema Nacional de Informações para Recursos Hídricos, a fim de facilitar estudos, projetos e planejamentos, além de realizar o monitoramento dos eventos críticos. Algumas definições. Séries temporais são uma sequência de dados coletados em intervalos de tempo sucessivos, geralmente em ordem cronológica. E dados meteorológicos e hidrológicos são os dados relacionados ao clima, os meteorológicos, e ao ciclo da água, os hidrológicos, como temperatura, precipitação, umidade, vazão de rios, entre outros. Agora eu vou citar a importância das séries temporais de dados meteorológicos e hidrológicos a partir de algumas aplicações. No monitoramento e previsão climática. Então, a previsão do tempo, os modelos meteorológicos, eles são baseados em séries temporais e permitem prever o tempo com maior precisão. As mudanças climáticas. A análise de longas séries temporais ajuda a identificar tendências e mudanças no clima global. Na gestão de recursos hídricos. O planejamento de uso da água. Os dados hidrológicos históricos, eles são essenciais para o gerenciamento de bacias hidrográficas e recursos hídricos. E controle de enchentes, o monitoramento e previsão das vazões e níveis de rios para mitigação de desastres naturais. A importância na agricultura e na pecuária. Planejamento agrícola. Os dados sobre precipitação e temperatura ajudam na tomada de decisões sobre plantio e colheita. Na gestão de risco, previsão de eventos climáticos extremos que podem afetar a produção agrícola. A importância na saúde pública. No controle de doenças, alguns vetores de doenças são sensíveis às condições climáticas, então os dados meteorológicos eles ajudam a prever possíveis surtos, e também na qualidade do ar. O monitoramento de poluentes atmosféricos e as suas correlações com condições meteorológicas. Por último, a importância na energia. Então, a energia renovável, o planejamento e a operação de sistemas de energia solar e eólica, eles dependem de dados meteorológicos precisos. E a eficiência energética, ajustes na geração e distribuição de energia conforme as previsões meteorológicas. Agora, sobre a organização de séries temporais. Eu coloquei aqui 5 passos. O primeiro passo é a coleta de dados. Então, as fontes de dados, elas podem ser estações meteorológicas, satélites, boias oceânicas, sensores de solo, entre outros. E a frequência dessa coleta de dados, ela pode variar de minutos a horas, de dias a anos. Isso tudo depende do tipo de dado e da aplicação. O armazenamento. Eles são realizados a partir de bancos de dados que suportam grandes volumes de dados e acessos rápidos. E o formato desses dados, eles são variados. Eles dependem da complexidade e do volume que eles são. A qualidade dos dados.
É necessário fazer a validação e correção, então, a identificação e correção de dados que estão errados ou que estão faltantes, e a consistência temporal. É necessário e é preciso, na verdade, uma garantia de que os dados são comparáveis ao longo do tempo. Análise e modelagem. Os modelos estatísticos, então, modelos de séries temporais como o ARIMA, para análise e previsão, e também existem outros, como o modelo de machine learning, então, redes neurais e outros algoritmos, para melhorar a precisão das previsões. Por último, a visualização dos dados das séries. Ele é realizado a partir de gráficos, mapas e tabelas. São ferramentas de visualização que ajudam na interpretação dos dados e na tomada de decisões. E também podem ser vistos a partir de painéis interativos. Eles permitem monitoramento em tempo real e análise de tendências. Agora, um exemplo de estudo, né, que as séries temporais se aplicam. Eu achei esse daqui, então o título é Evolução Hidroclimática do Nordeste Brasileiro, aplicação de séries temporais para identificação de tendência. Ele foi realizado pelo professor Dr. Júlio César Penereiro e pelo Diogo Vieira Orlando, na PUC Campinas. O objetivo do estudo foi identificar a ocorrência de tendências em séries temporais relativas aos índices anuais de precipitação pluviométrica, das temperaturas mínima, média e máxima e de vazão em rios, registradas em localidades do Nordeste brasileiro. Foi dada uma ênfase nas localidades que pertenciam à bacia hidrográfica do Rio Parnaíba. A base de dados para análise foram obtidas na ANA, que é a Agência Nacional das Águas, como eu citei anteriormente, e no INMET, que é o Instituto Nacional de Meteorologia. Após a base de dados constituída, foi feita análise de regressão linear e os testes estatísticos não paramétricos de Menn-Kendall e de Petit. Os resultados do estudo foram que eles confirmaram que a maioria dos locais avaliados não registrou tendências, em particular na precipitação e na vazão de rios. Porém, as análises dos dados das temperaturas revelaram vários locais com tendências significativas confirmadas na região do Nordeste do Brasil. Bom, pessoal, como conclusão do meu vídeo, a integração de dados meteorológicos e hidrológicos ela é crucial para uma ampla gama de aplicações, como eu citei anteriormente, desde a previsão do tempo até a gestão de recursos naturais. Os desafios da utilização desses dados envolvem a coleta contínua de dados precisos, o armazenamento eficiente e a análise eficaz. Como os desafios também para o futuro, é necessário uma contínua evolução tecnológica para prometer melhorias na precisão dos dados e na capacidade de prever eventos extremos, beneficiando a sociedade como um todo. Aqui estão algumas referências que eu utilizei. Então, a Organização Meteorológica Mundial, a OMM, a ANA, que é a Agência Nacional de Águas. Também busquei informações em institutos de pesquisa meteorológica e hidrológica. Utilizei esses dois artigos. Um é uma metodologia de imputação de dados hidrometeorológicos para análise de séries históricas. O outro, modelos de séries temporais aplicados a dados de umidade relativa do ar. E o artigo que eu apresentei para vocês da PUC Campinas, que é a evolução hidroclimática do Nordeste brasileiro, aplicações de séries temporais para identificação de tendência. Então foi isso. Até mais e obrigada.